Fala pessoal, agora nós estamos aqui no Três Cara e dessa vez parece que vai. Quem está vendo aí não sabe das últimas, esse aqui seria o piloto, mas esse é o segundo piloto, o primeiro foi rejeitado, não dava para fazer nada. O primeiro, o piloto foi ejetado. Isso, o piloto sumiu. O piloto sumiu que foi muita merda dita ao mesmo tempo, não tinha como aproveitar. Na verdade, foi muita merda dita ao mesmo tempo de maneira inaudível, então ninguém conseguia saber o que estava sendo dito, fora a minha participação, que eu gritei o podcast inteiro, o episódio inteiro. Então, vamos começar hoje. Bom, vamos lá. Eu sou o Rodrigo Teixeira, falando aqui de São Roque, e meus dois amigos aqui vão se apresentar em seguida. Aqui é Paulo Mansur, direto de Santo André, São Paulo. E aqui o Jefferson Sarmento, direto de Barra Mansa, famoso Barrão, Rio de Janeiro, onde não faz esse frio todo desse povo aí com touca, cachecol. Caraca, parece que você tá mesmo aí lá no meio do espaço, tá, filhinho? Olha, para quem não está situando o momento onde a gente está na semana mais fria do ano, mas eu acho que é a semana mais fria de alguns anos, porque assim, o frio chegou que nem uma bigorna, de uma vez só, assim, da noite para o dia. Inclusive um frio em maio, né? Esse frio a gente nunca pegou em maio, essa é a questão. Hoje eu trabalhando de manhã estava 8 graus, isso aí eu só tinha visto uma vez na madrugada em Sampa. É a semana mais fria do ano, por enquanto. Por enquanto. Eu estava vendo hoje cedo de que, na verdade, em 1990 fez esse frio. Eu estava chegando aqui em São Paulo. Cheguei em 89. Mas agora é o aquecimento global, por isso está frio. Isso, exatamente. Aquecimento? Que porra de aquecimento é esse, cara? O aquecimento quebrou o aquecimento global. Bom, mas para a gente não ficar aqui ad eternum, vamos dentro da nossa pauta, que é a primeira divisão deste podcast aqui, que a gente tem que primeiro posicionar quem está ouvindo, que é o seguinte: isso é um podcast feito por 3 pessoas que não têm tempo para fazer podcast. Então, vai com um monte de erro, vai com um monte... Isso é pura vontade de aparecer, a gente só está nessa pela grana mesmo, não tem nenhum intuito cultural nisso aqui, não. Peraí, grana? Isso aqui é o podcast guerrilha. Exatamente. Okay. Então, a primeira parte do nosso podcast é o que você está bebendo. Paulo Mansur, o que você está bebendo hoje, meu filho? Cara, hoje eu acabei de tomar uma sopa devido a esse calor, esse frio, para tentar colocar um calor na minha vida. Agora vou tomar um suquinho de manga aqui para dar uma rebatida, tá? É um suco de manga. Nossa, é muito natural, né? Chega a ser um problema isso, né? Coisa de louco, né, cara? Pois é. E você, Jefferson, eu também tomei hoje? Um caldo e agora eu estou bebendo uma Red Ale Black Barril, também chamada de Red Dead Redemption. Muito fabricação caseira de um amigo meu que me ligou e falou assim: aí, eu tô precisando ganhar dinheiro e a única coisa que eu sei fazer na vida é cerveja. Você não quer que eu faça uma cerveja para sua banda, não? Eu falei: manda bala. Se ficar ruim, a gente bebe assim mesmo. E é boa, cara. E é boa? Uhum. Muito boa. É uma Red Ale bem escura, hein? Ela tá quase uma bock. Pois é, eu tô bebendo aqui, na verdade eu não tô ainda, eu vou começar a beber, eu vou variar. Hoje eu vou, não sei se seja coisa que alguém me patrocina, olha aí, ó, é uma Patagônia Amber Lager, que eu, quando viajei, um tempo atrás, eu fui para Bariloche e fui na fábrica, né? Fui na sede dessa cervejaria Patagônia, a coisa mais linda, mais louca do mundo. E desde lá fiquei fã. E eles estão produzindo agora no Brasil, estava com muita curiosidade. Eles têm a lata mais bonita do mercado. Realmente? É muito bonita. Eu estou com uma dessa e estou com 2 IPA aqui. E são muito boas. Então... Saúde. Meus camaradas. Saúde. Aliás, é bom falar para quem está ouvindo, assim, nós não temos patrocínio, a gente, a cada semana, escolhe. Não sei se a manga que o Calil está tomando aí é do quintal da casa dele, mas o resto não tem patrocínio, não. A gente tem liberdade de tomar o que quiser aqui, não? Nossa liberdade de
como é que seria liberdade de expressão etílica? Não É tomando a nada liberdade de de ninguém. ingestão. É a liberdade de ingestão. Isso, é mais Exatamente. importante que a nossa vida. Não tomando nada de ninguém, nem mandando ninguém tomar em lugar nenhum, tá lindo, cara. Pois é. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai para o que você está... Vamos começar por lendo hoje. O que vocês estão lendo essa semana, esses tempos? Vamos aí. Eu garanto que o que eu estiver lendo aqui, que é o que eu estava lendo e estou ainda, ninguém vai saber, vai conseguir adivinhar, cara. Isso aí, até eu me surpreendi. Mas vamos lá. Segue daí para a gente continuar. Pode começar por você. Agora então... o cara fez um suspense danado, um mistério misterioso. Deixa eu explicar o que eu estou lendo, cara. Eu estava aqui limpando um armário de quadrinhos e tal, e aí veio um amigo, uma visita aqui que eu recebi no sábado, e fui mostrando umas coisas, e sabe quando pipoca na sua mão? Falei, cara, vou reler isso aqui. Eu estou lendo Avenida Brasil, que é uma compilação de tiras que saía na Isto É, Nossa, Veja e Afins, do Paulo Caruso, nos idos de entre 89 e 90. Era a última página, não era? Hã? Era a última página da Isto É, não era isso? Isso, exatamente. E ele cobre a pré-candidatura, a candidatura e pós-eleição do Collor. Olha isso. Então, você imagina... Você vê as charges ali, onde tem Brizola retratado, o Lula, o Fernando Henrique, né, que nem pensava em ser o presidente, Mário Covas, Maluf, e tudo isso, a capa, só para você entender, é o Jânio conversando com o Collor e falando, eu sou você amanhã, bêbado, assim, agarrado num poste, e é o Collor com aquela cara. Então, assim, eu comecei a ler, não terminei ainda, mas, assim, tá bem divertido de fazer esse... E o interessante é que alguma das coisas que é retratado ali permanece. Sim. O mais engraçado... Eles falam sobre conchavos, aliança e algo parecido. Você fala, cara, passou 30 e tantos anos, né, bicho? E a coisa tá igual, entendeu? Então é isso. Eu não acho que tá igual, não, viu? Ao mesmo tempo. Eu não acho que tá igual, não, viu, Calil? Eu acho que tá bem pior. Sim. Quando eu acho que tá bem pior, sabe o que muita coisa continua, né? Igual nesse sentido. Entendeu? Igual nesse sentido. Não, que piorou, sem dúvida, mas eu digo nesse sentido. Era para a gente estar bem melhor. Nossa, quando eu penso nessa época, eu fico pensando assim, uma dos sinais de que piorou muito é que eu sinto saudade daqueles canalhas. Entendeu? A gente tinha uns canalhas de melhor qualidade, cara, sabe? Eu sinto saudade, porque os que eram canalhas de melhor qualidade morreram todos. Né? Então, assim, todos já não estão. Não vamos citar nomes aqui para a gente evitar processo, mas vários canalhas morreram. Agora, outros, o Collor estava do lado do Bolsonaro essa semana, e o Bolsonaro falando em nova política. Então, é isso que eu falo, por isso que eu falo isso, entendeu? Mas vamos lá, não vamos começar com baixo astral, não. Vamos embora. Mas não tem como, cara. Você já imaginou que a gente está falando aqui, vocês estão falando aí que os canalhas de hoje são muito piores, ou assim, os canalhas de antes a gente ainda aguentava. Vocês imaginam os canalhas de daqui a 30 anos, cara? Jesus Cristo. É por aí, vai. Tenho pena do meu filho. Cara, eu tô lendo A Escolha de Sofia, terminei o 2001, que é muito bom e me fez entender o filme do Kubrick. Finalmente eu consegui entender aquela porra daquele filme. Você voltou pro filme ou não? Não voltou, né? Não, eu voltei e assisti, mas não teve jeito. Eu assisti a primeira parte, agora eu vou entrar na segunda parte do filme. Dormiu? Cara, eu dormi, mas não foi nem assim, não foi nem uma questão do filme deu sono, não. É porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, porque a minha filha tinha prova, eu tinha que sair cedo. Eu falei, não, eu vou parar aqui, onde eu já estou acostumado a parar. Acabou os macacos, acabou os homens de Neandertal, parou. Exatamente. O interlúdio, é o interlúdio do Jefferson. Ele já criou uma edição que tem interlúdio. Exato. Essa já deve ser a terceira ou quarta vez, eu não me lembro, que eu tô parando o filme no mesmo lugar para assistir depois. Sinal. Aí peguei A Escolha de Sofia para ler, que não é o tipo de leitura que eu gosto, mas quando eu fiz a pós de escrita criativa, tinha uma meia dúzia de camarada lá que fez a pós comigo que adorava esse estilo de autoficção do William Styron, que é o mesmo que eu, por incrível que pareça, na verdade eu gosto do Henry Miller.
Gosto muito do Henry Miller, do jeito de escrever. E aí esse aqui era um livro que o nego falava, porra, você não leu? Você não leu? Eu falei, tô devendo. Aí catei ele para ler aqui da estante, que já estava enfiado aqui há anos e anos. Na verdade, igual 2001 também estava um tempão aqui e eu não pegava para ler. E aí tô lendo e tô achando muito legal o texto, porque o tipo de história não me apetece. Ela parece que, assim, um monte de cenas do cotidiano que o cara descreve muito bem, o cara narra muito bem, de uma maneira muito gostosa de você ler, mas, assim, você vai na história muito mais pela maneira como o cara conta do que pela história em si. Entendi. Eu tô achando legal, devo estar ali com um terço mais ou menos lido. É grandinho, mas é gostoso de ler. Bom, eu como não consegui terminar aquilo que eu estava lendo, continuo lendo, que é o livro do Jefferson, e isso vai ser uma tendência, porque eu leio muito devagar. E ele é tão pequenininho, né? Eu tenho lido devagar, essa é a verdade. Eu tenho lido devagar. Não costumava ler tão devagar assim, não. Mas pode... Não, só para você não ficar como vilão nessa história, eu também não terminei ainda, não, 1984. Então, estamos empatados. Então, e aí 1984 não é facinho de ler também, não. Porque ele tem umas partes ali que você dá umas travadas que você fala assim, não, peraí que eu tenho que recuperar. Eu tenho que dar aquele soninho do intervalo do 2001. Tem. Não, mas aí eu ia comentar o seguinte. Uma matéria que eu li, terminei... eu comecei a matéria, eu falei, não vou ler agora, hoje cedo eu acabei de ler. A matéria que saiu na Vanity Fair, na verdade, a última Vanity Fair foi capa o Star Wars, né? E é uma matéria longa, com foto da Annie Leibovitz, que sempre fotografou Star Wars, né? Sempre que tinha filmagens de Star Wars, sempre teve uma edição da Vanity Fair com fotos dela. Ela é muito, muito bonitas as fotos. E aí é um apanhado assim do que vem aí de Star Wars, né? A matéria é longa e vai pegando, começa falando com a Kathleen Kennedy, passa com entrevista, assim, conta falando com o Jon Favreau e o Dave Filoni, Ivan McGregor, e aí conta os planos. E é muito interessante um negócio que eu reparei. A gente nunca esperava que o futuro do Star Wars fosse televisão, mas parece que é isso que está se desenhando. Eles nem falam muito de cinema. Eles têm 2 filmes aí que estão em produção e tem muita coisa assim muito pré-desenhado, que os 2 filmes que tem em produção é o Rogue One. Não, desculpa, Rogue One não, é o... É um prequel do Rogue One. Não, aquele da moça da Mulher Maravilha, que é dirigido pela Pat Jenkins. Rogue Squadron, não é isso? Sim. Rogue Squadron. Então, eles têm tem um filme anterior, que eu não estou nem lembrando agora qual que é. Tem um filme que vai sair antes desse, mas você nota que eles têm vários projetos de cinema, de televisão, vários. Então, tem Obi-Wan, tem a Ahsoka Tano, tem um outro... O Caspian. E tem como é que é o nome do é o Caspian. Caspian? Não é Caspian? É o do Rogue One. Isso, mas não é Caspian, não. Não é Caspian? Com o Diego Luna, né? Isso. Com o Diego Luna. O nome dele é... Nossa, eu não vou lembrar agora. Mas, assim, o que é interessante primeiro, a Kathleen Kennedy chega a umas conclusões que eu acho meio esquisitas, né? Uma das coisas que ela fala é que ela aprendeu com o Solo que você não pode fazer um recast, que não dá certo fazer recast. Eu falei, não dá certo fazer recast com vocês lançando Obi-Wan Kenobi com toda a pompa agora? Ou será que o Alec Guinness ficou novo e eu não sabia? Entendeu? Porque assim, não vale fazer recast quando você faz um recast mal feito, como foi o caso... A cagada não está no ator, cara. Entendeu? Mas eu questiono o Solo. Eu não acho que o problema foi só o ator, não. Não é. Isso. Não é mesmo. A história é ruim. É muito ruim. O filme é ruim. Todo fazer o quê? É um filme fraco. E outra coisa, assim, que pouco se fala, né? O J.J. Abrams é citado em en passant, né? E falam também... O J.J. Abrams é o novo Voldemort dentro da universo Disney?
Pois é, eu fico muito triste de dizer isso, cara, mas assim, eu acho que ele cagou na escrita. Nossa. Eu gosto dele. Não, olha, eu cheguei a uma conclusão também do J.J. Abrams, sabe, cara? J.J. Abrams, ele é um ótimo criador de contexto. Ele é um ótimo Ele cria plot. Isso. Ele sabe deixar com você com muita vontade de ir para o cinema. Depois que você entrou lá, ele está cagando para você. Ele vai dar um jeito, do jeito que tiver que terminar a parada, ele vai terminar. Ele não sabe como terminar, ele sabe como começar. Então, o começo dele é sempre muito interessante. Agora, eu nem vou culpar muito ele, porque fica muito claro que ele iniciou, aí o Rian Johnson fez uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto muito de O Último Jedi, gosto muito daquele filme. Sim. E aí, de repente, só que a nerdaiada gritou, porque tem um monte de expectativas não correspondidas, porque o pessoal não sabe mais ver uma história sem ser aquela que ele sonhou tantas vezes. Aí ele entrou para tentar consertar, e aí ficaram 3 filmes. Para mim, o Rise of Skywalker lá, ele é um filme igual, como já até falei com o Highlander 2. Ele é tão ruim que ele estraga o primeiro. Entendeu? Ele conseguiu estragar os outros 2, porque ele vem tudo de trás para frente. Os caras vêm com uma ideia assim, completamente louca. E eu tinha lido uns negócios muito loucos quando eu assisti o primeiro do J.J. Abrams, que eu achei esse maneiro, mas nego viajou, nego falando que a morte do Han Solo tinha sido combinada e que talvez fosse fake. Eu falei, não, isso aí já é viagem da galera. Mas o 3 veio e deu uma viajada muito pior ainda. Muito. E não é um filme bom, não é um filme empolgante, eu não conseguia... Cara, no 2001 eu dormi porque eu não estava entendendo. No último filme de Star Wars eu dormi porque eu estava entendendo. Cara, e olha, e fica muito claro que o que Star Wars precisava era um Kevin Feige para chamar de seu. Só que esse Kevin Feige do Star Wars veio com 2 nomes. Se chama Jon Favreau e principalmente Dave Filoni. O cara entende tudo, o cara tem amor ao material fonte. Ele entende tudo de Star Wars. E porque agora... ele é prata da casa, né? Ele é como se fosse assim o pupilo que o George Lucas escolheu para seguir o legado. Essa é a verdade. E ele começou a fazer tudo isso em Clone Wars, né? E agora ele tá indo foi pro live action e se soltou. E você vê que o cara é apaixonado pelo negócio. Ele faz um negócio assim... ele faz um negócio de fã que sabe contar uma história. E fã que conseguiu entrar no rancho Skywalker. Né? Apesar de que eu acho... Assim, eu acho Boba Fett... O livro de Boba Fett eu acho muito ruim. Eu não assisti, não. Dele, 90% é muito ruim e o que é de bom nele é Mandalorian. Isso, o que ele quer dizer é o seguinte, dando spoiler para você sem dar, o que segura o filme é o que faz conexão direta com o Mandalorian. Isso. E a história do Boba Fett em si, ela não consegue segurar o livro de Boba Fett. Exatamente. E aí eu tenho uma dúvida... Eu tenho uma dúvida com relação a isso, já que você leu aí e são planos, essa leitura seriam planos para o universo de Star Wars. Cara, o que eles vão fazer? Porque assim, tudo que está acontecendo agora está se passando nessa meiuca entre a primeira trilogia, que é a segunda, e a Chance Fantástica. Agora eles chamam de prequel. E os filmes novos. E aí, o que vão fazer com os filmes novos, cara? Então, acho que eles vão... Não vai ter nada acontecendo depois? Então, a impressão que dá é que eles vão renegar os filmes novos. É como se os filmes novos não acontecessem. Não tiveram acontecido, aliás. Eu vi alguém falando isso. Inclusive, o que eles falaram hoje, que está em desenvolvimento muito inicial, vai se passar 100 anos antes das prequels. Vai se passar... É um período onde... Vai ser 100 anos antes das prequels, que disseram que é um período ainda não explorado, em que a República estava no seu auge e os Jedi também estavam em época de paz, os Jedi estavam no auge. Mas 100 anos é pouco. O que eu tinha ouvido era 1000, que é a Old Republic, né? É isso aí. Talvez você esteja certo, eu tô pegando errado aqui. Mas, na verdade, é interessante, né?
Isso, era um momento onde a República estava em alta, os Jedi em alta, e aí sim vai ser mostrado aquele conflito com os Siths. Seria esse o momento, mais ou menos. Enfim, futuro de Star Wars parece que é Mas muito mais televisão e a matéria sem é muito dúvida. bacana. Assim, quem conseguir ler, vale a pena, a matéria é muito bem feita, Tá. muito bacana. Mas respondendo ao Jefferson, é isso mesmo, Jefferson. Todos os filmes se passam realmente nesse momento, porque assim, eles não estão explorando, sei lá, alguma coisa relacionada ao Finn, ao Paul Dameron. Esses personagens da trilogia a mais recente, vamos chamar assim, eles não estão explorando. É como se não tivesse acontecido. Isso é realmente para a gente ficar com o radar ligado, que alguma coisa tem. Né? Como é que eles não vão explorar o filme mais recente os 3 filmes mais recentes da franquia, né? Talvez todas essas histórias que são anteriores aos 3 filmes, vai ter tanto disso que em determinado momento eles vão falar assim, cara, agora nós vamos fazer uma história 500 anos depois e não vamos nem citar que houve isso aqui. Isso aqui é uma vírgula fora do esquema. Bom, dando continuidade aqui à nossa pauta, nós somos um podcast sério, com pauta e tudo. Agora nós vamos falar o que você está vendo. Agora você começa, Jefferson. Cara, eu estou assistindo 2001. A série, tá certo. Até o 15º episódio desse podcast ele vai terminar esse filme. Eu tenho que explicar isso, né? Porque afinal de contas esse aqui é o episódio piloto 2, né? 2.0. A semana passada eu estava lendo 2001 porque assim, eu acho que eu assisti eu não sei se foram 2 ou 3 vezes que eu assisti 2001, o filme do Kubrick. E todas as vezes que eu assisti, eu sempre levei pelo menos 3 tempos para conseguir terminar de assistir. E são os 3 tempos do filme, né? Que é o que se passa lá com os macacos lá, depois um tempo intermediário quando eles descobrem o monólito na Lua, depois lá quando o Hal toma conta lá da espaçonave que está perto de Saturno. E aí eu terminei de ler 2001, consegui entender o filme do Kubrick finalmente de cabo a rabo, porque Olha assim só, o livro abre a sua mente, e agora eu estou assistindo 2001 de novo. E parei de novo no mesmo lugar que eu sempre parei, que é quando o macaco joga o osso para cima e o osso gira e vira um satélite. O Jefferson está condicionado ao intervalo comercial da Globo. Porque era nesse ponto que acabava. A Globo parava neste mesmo ponto, quando ela passava 2001 em 2 ou 3 partes. É aquela questão que eu falei, que ele está usando o tempo fílmico como tempo histórico. Faz certo. A evolução vai ocorrer nesse giro e é o tempo que a coisa vai demorar. Perfeito. Exatamente. A gente não evolui mais. A gente não evolui mais quando está dormindo, que as energias se renovam, o seu cérebro vai se renovando. Então quando você é criança, você cresce. Exatamente. E aí, mas eu acho que quando a gente é adulto também vai crescendo assim para os lados. Vai crescendo a barriga e vai envelhecendo. Tem evoluído bastante. Você sabe que o Kubrick é meu diretor favorito, né, cara? Assim, acho ele de um primor, assim, um rigor. Esses dias eu estava até fazendo uma maratona Kubrick aqui, comecei a ver um filme dele um dos anos 50, assim, um filme... não vou conseguir lembrar o nome agora. Payback, acho que é isso, The Payback, uma coisa assim. É um filme de gangster dele dos anos 50. Eu nem conheço. Muito bom, muito bom. Puta filme bacana. E assisti Glória Feita de Sangue também, com o Kirk Douglas. E vou caminhando, quero ver Lolita, né? Ele fez uma versão de Lolita também. Assisti Barry Lyndon, esse foi meio fora de hora. Fora de ordem, mas eu gosto muito de Barry Lyndon, acho um filme, né, eu achava legal porque assim, ele é o tipo do cara que hoje em dia o pessoal não entende muito bem o Cameron, né? Cameron, quando quer filmar alguma coisa, o cara chegou a tal ponto de poder na indústria, de bala na agulha, de se garantir, que quando ele quer filmar um negócio, não tem jeito de filmar, ele manda desenvolver a tecnologia para ele poder filmar, ou ele mesmo vai lá e ele mesmo inventa o bagulho. O Cameron fez isso algumas vezes, né? Exato. E para Barry Lyndon, ele queria filmar, né? Se passa em época de Guerra Napoleônica, e
Ele queria, falou, não tinha iluminação da época, não posso filmar cenas noturnas com holofote, porque não existia, né? E ele falou, não, mas a gente faz iluminação. Não, eu quero filmar sem. Ele falou, mas não tem filme, então vocês inventem. E aí diz a lenda que inventaram um filme com acessibilidade maior para ele poder filmar a luz de vela. Barry Lyndon, as cenas noturnas são filmadas dessa forma porque ele não aceitava a iluminação desse jeito. E eu acho 2001 um troço tão visualmente é um rigor tão grande que eu não consigo deixar de admirar. Eu assisti umas 2 vezes também, preciso assistir uma terceira. Mas primeiro, o rigor técnico da coisa é muito superior a tudo que você visse na época, né? Os efeitos são de tal forma feitos que eles não parecem efeitos. Então, eles não ficam velhos, eles ficam ficam velhos numa velocidade muito menor, né, do que outros. E você vê que ele fez realmente uma coisa que depois a NASA teve que ir lá na Lua para comprovar que era daquele jeito, né? Exatamente. E tem gente que acha que e tem gente que acha que ele é que fez para a NASA. Isso, Aí e certas coisas, certos temas, né? O tema da inteligência artificial, que depois veio desembocar em Exterminador do Futuro e etc, começou ali, né? E é muito velho para você pensar em inteligência artificial, é muito antigo. Tá certo que eu não sei até que ponto o Asimov vai no livro, também vai na mesma... Sim. Na verdade, assim, existe uma... Não, é o Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, desculpa, Asimov, eu estou falando besteira. Mas é mais ou menos na mesma vibe, porque o Asimov também, quando ele fundou lá os três fundamentos da robótica, lá da inteligência artificial, cara, é tudo mais ou menos a mesma base. Ele vai na mesma vibe, mas o legal de você ler o livro é que você começa a fazer vários paralelos. O filme, você precisa ter uma atenção muito grande para você perceber que o monólito, quando chega lá na época dos macacos, é um monólito que faz assim, com que o macaco, com que aqueles seres, aqueles símios, comecem a se desenvolver. Só que, assim, mesmo você tendo essa consciência assistindo o filme, você fica com aquela sensação de que o que o monólito fez não foi exatamente evoluir o pensamento do homem macaco, foi fazer com que esse pensamento ficasse mais violento em relação ao resto do mundo, para ele caçar, e assim, mostra muita violência. No livro você percebe que essa violência é uma consequência dessa influência do monólito. E aí quando o Hall toma, lá no terceiro ato, quando o Hall toma conta da espaçonave, você percebe, aí não tem nada a ver com o monólito lá de Saturno, a inteligência artificial faz tudo que ela faz porque ela começa a entender que a interferência humana, que é falha, ou as decisões humanas que são falhas, elas podem interferir na missão que é chegar até onde está o monólito. E aí o Hal começa a tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões contra os seres humanos, porque o Hal entende que eu posso chegar e cumprir a missão melhor do que os humanos. E isso não fica muito definido no filme, porque isso assim, isso não fica muito claro no filme. Se você lê o livro e agora, acredito eu, assistindo o filme, isso vai ficar mais claro, mais evidente de por que as coisas acontecem. No filme você fica com aquela sensação de que aconteceu, mas não tem essa... Diga. Não, mas você não tem... eu vejo assim, existe uma prepotência do Hall, que é o que você está falando, isso eu concordo, mas é também uma questão de sobrevivência, né? Ele tem uma... Ele não quer morrer. Então, essa questão de autoconsciência... eu também entendo que porque ele falha. Acontece isso, ele tem uma falha, né? Então não tem uma questão de ele é prepotente e autoconsciente, mas ele não falha, faz tudo para se preservar. Você não acha que ele falha? Não falha? Não, no filme você fica com essa sensação. No livro você percebe claramente que as falhas dele, e ele fica escamoteando as falhas dele são porque ele chega à conclusão de que os humanos, isso assim, tem um capítulo inteiro só sobre isso.
Mas ele faz, então, algo calculado? Ele faz calculado. Ele comete essa falha é para iludir os caras? É tipo exatamente. É um plano dele já? É um plano dele para poder tirar os isso no filme eu realmente não pego, não. Não eu tem entendo... isso no filme. Não tem isso no filme. Ou eu dormi também, não sei. Não tem isso no filme. Quando eu li, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que ler essa porra de novo. Cara, é claramente ele concatenando os pensamentos dele, os pensamentos de máquina dele. Na verdade, é o Arthur C. Clarke narrando que o pensamento dele segue nessa linha. E que, na verdade, isso gera um conflito interno da própria inteligência. Então ele fica tendo um conflito, ele fica num dilema entre fazer ou não fazer, e se ele está no caminho correto, ele tem esse conflito. O conflito dele está no seguinte, que aí seguem as 3 leis lá do Asimov, que é a inteligência artificial nunca vai extinguir a vida humana. Essa é uma das 3 leis lá do Asimov. E o HAL tem essa coisa de eu não posso ir contra os meus criadores. Só que ao mesmo tempo ele fala assim, ele chega à conclusão de que se eu não for contra, se eu não fizer alguma coisa para evitar que esses seres humanos falhos cometam erros, a missão que eu tenho que cumprir não vai ser cumprida. E aí ele começa a colocar algumas falhas que os humanos percebem, os astronautas percebem como falhas, mas ele coloca isso para poder tentar tirar a decisão da mão dos humanos. E, ao mesmo tempo, ele está com esse conflito interno de eu estou fazendo isso, mas eu estou... Tem uma frase que é clara, que é um dos maiores conflitos dele eu estou mentindo para os meus criadores, e eu não posso fazer isso porque mentir é uma falha. E aí ele fica naquele looping de eu não sei o que fazer, até que ele pira, se é que um computador pode pirar de uma vez, e falar, quer saber, eu vou acabar com essa porra toda. Eu quero rever. Cara, é muito maneiro. E vou ver se leio também, isso é um negócio interessante. Bom, para a gente seguir aqui, eu vou fazer o rodízio certo, eu vou agora em segundo lugar aqui, falar o que eu estou vendo, né? O que eu vi. Eu vi ontem, na verdade, e já estava há um tempão aqui na minha lista na Netflix. E sabe assim, eu tenho aquele problema, eu vou criando aquela lista na Netflix e aí eu não vejo nunca as paradas, vou vendo as coisas e a minha lista nunca diminui. Ela só aumenta. Não, só aumenta. Aí entra um negócio novo, você assiste o novo e a lista continua. E aí ontem eu comecei a ver um negócio, eu parei e falei, não, peraí. Eu tinha começado a ver O Homem do Tai Chi, que é um filme dirigido pelo Keanu Reeves. Com o Keanu Reeves. Com o Keanu Reeves. Aí eu comecei até que não estava achando ruim, não. Mas eu, sabe assim, não estava no dia de ver arte marcial. Aí voltei e falei, não, vou ver uma coisa da lista. Aí eu peguei aquele, não sei se vocês viram, aquele que chama Tigre Branco. White Tiger. Um filme indiano. O pessoal falou muito desse filme como se fosse tipo como é que é o nome daquele que ganhou o Oscar? Quem Quer Ser um Milionário? Não. Ganhou o Oscar o coreano. O Parasita? Parasita. O pessoal falou, é o Parasita do ano. Não vejo muito paralelo entre ele e o Parasita, porque não tem muita coisa a ver, a não ser o fato de que esse filme ele trata de uma realidade muito menos idealizada do que Quem Quer Ser um Milionário. É a Índia em estado bruto, né? Eu, na verdade, eu acho que eu colocaria ele assim meio como um Cidade de Deus indiano, sabe? É muito bom o filme, é uma porrada, e é engraçado, porque mais diverso do que o Brasil e a Índia parece que não se consegue, mas tem muito paralelo com o Brasil. Porque eles têm um sistema de castas e um povo muito acostumado a reverenciar o poder, sabe como é que é? Esse cara, então assim, ele tem ele conta a história de um cara que nasce numa vila, aquelas vilas absolutamente sujas da Índia, com vaca, com um montão de deus. Ele fala que o mundo tem basicamente 2, 3 deuses e 36 milhões na Índia. Ele falou, então, assim, a maior quantidade de deus per capita do mundo é na Índia. E aí ele enxerga um poderoso que vai na vila dele
para pegar propina, praticamente assim uma milícia, né? Condições subhumanas mesmo. E ele tem uma visão assim de que ele tem que ser servo daquele cara, né? E a adoração que ele tem pelo poder do cara, a adoração que ele vê no cara como a única chance que ele tem de transcender, de ascender de classe social, tipo assim, eu sou um nada e passo a ser um servo, olha só. Eu estou ascendendo. E eu enxergo muito isso no Brasil. Muitas vezes eu me pergunto assim, por que tem cada político, tem cada filho da puta nesse país que é um negócio que tem que estar no dicionário, né, velho? Na hora que você vê de filho da puta, tinha que vir uma foto dos caras ali para. Aí esse cara, velho, esse cara chega na campanha, ele sobe o morro, ele entra nos bares, ninguém faz nada, porque nós temos é uma coisa esquisita. O máximo que faz é que nem o nosso amigão Bolsonaro tá começando a sentir essa semana, né? Não sei se vocês viram aí. Ele entrou no boteco aí e começaram a xingar ele, né? Gritar uns fora Bolsonaro. Mas ninguém põe a mão nele, né, cara? Ninguém vai um pouquinho além. Então, mas enquanto alguém xingava, ou, aliás, enquanto todo mundo xingava, 2 ou 3 tiravam foto. É isso que você está falando. É isso que você está falando. Mas como um todo, ninguém é capaz aqui de realmente se levantar, sabe? Assim, eu tenho muitas vezes eu me espanto com pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que têm valor, mas não têm grana e acabam ficando numa condição de subserviência total, assim, sabe? Aceitando o inaceitável. E eu vi isso muito no Tigre Branco. É um filmaço. Não vou dar spoiler para vocês, mas... E ele é contemporâneo? Ele se passa nos dias atuais, assim? Tá. Contemporâneo. Começa um pouco mais no passado e é contemporâneo, e você vê a realidade assim que é muita gente, né? Para começar, é muita gente, é mais complicado, é mais caótico. Eu acho que não deve ter um lugar mais caótico no mundo do que a China, do que a Índia. Eu não consigo imaginar. Mas verdade. A gente é bom porque a gente tem o Brasil, mania. Né? Então, isso é que eu falo. O Brasil é um troço mais esquizofrênico. Porque, e isso também tem no filme. Tem uma hora que ele sai da cidade dele e vai para um centro urbano, acho que é Bangalore. E aí ele vai nos prédios, aqueles putas prédios bonitos, parece que já está na Inglaterra, aquele negócio, a mansão do dono. Então são duas realidades muito grandes. E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma mania, eu falo que a gente fica num pesadelo Metsu Miami, Metsu favela, sabe assim? A gente não se enxerga nem como parte da América Latina. A gente é um troço à parte, sabe como é que é? Existe a América Latina e o Brasil. É que nem Portugal era antigamente na Europa, né? O pessoal ia para Portugal e depois para a Europa. Parecia que Portugal não fazia parte. E aqui no Brasil nós temos isso. Nós temos a América Latina, mas não me confunda, não me ponha no meio, porque aqui a gente não ouve ninguém da América Latina, a gente não ouve ninguém da Argentina, a gente não ouve ninguém do México. Você não tem um artista latino que faça parte, assim, quase nenhum. Quando faz, é a Shakira cantando em inglês. O Estou Aqui já faz muito tempo dela que ela gravou. Então, é engraçado isso, sabe? Não sei se é a sina do país ultracolonizado, né? Que a Índia também tem essa característica. Também é. Enfim, filmaço, recomendo muito. E tá agora é comigo. Então, eu só estou trazendo velharia nessas coisas, né? Como eu disse já, também no nosso piloto 1.0 e estamos no 2.0, eu ainda compro mídia física, né? Sim. E aí, esses dias, eu comprei o box da Caverna do Dragão. E aí eu falei, será que vai ter o fim, né, nessa porra? Eu preciso disso. E eu estou assistindo. Então, como é que está sendo isso? Eu estou mantendo eu assisti a Caverna do Dragão ainda na Xuxa, né? No show da Xuxa. Então, o que eu faço? Eu coloco aos sábados de manhã, veja só, e eu tomo aquele café tranquilo, saca? Aprendeu a fazer Nescau, Calil? Já aprendi a fazer. Faço até misto, às vezes. Um misto quente. Como assim, cara? Não, isso é uma outra história. E aí eu assisto meu DVD, um episódio, tranquilo,
e depois vou fazer outras coisas. Então, eu estou assistindo. Então, também vai demorar. São 27 episódios em 7 discos. E eu estou assistindo, estou no 3º disco. Devo estar aí, sei lá, não vou fazer agora 12, um episódio 12, alguma coisa parecida. E tem episódio que eu não tinha visto, veja só. Né? Porque repetiam a exaustão, mas eu acho que eles repetiam os mesmos, né? Então... Cara, eu acho, inclusive, que o pessoal da Globo, na época que passava tudo isso, Thundercats, Caverna do Dragão, eles tinham uma relação assim, acho que eles recebiam as fitas cassete que vinham de fora, aí alguém embaralhava e manda em qualquer ordem. Você tinha que pegar e intuir por você mesmo qual a ordem que aquela porra tinha. Esse aqui já passou? Não, então, isso eu concordo, mas nessa edição eles estão seguindo, existe uma timeline. Na edição existe, porque já aconteceu situações que foi referenciada, que quando você está vendo picado, você não percebe. E agora, vendo na ordem, né, ela tem um contexto. Disso, cara. Então, não, isso aí você encontra. Sem fazer também de novo merchan, acho que é na Videopérola. E tá com preço bom, cara. Tá com preço bom. Então, assim, entra aí Videopérola e encomenda aí. Encomenda as melhores lojas do ramo. Vocês têm um desenho preferido da época? Cara, era, acho que Thundercats, He-Man e Caverna do Dragão mesmo, acho que era essa tríade aí. Era da época, era isso aí. Eu gostava também de Silverhawks, entendeu? Mas não sei se você lembra. Era um Thundercats que passava no SBT, só que ele era baseado em pássaros, em falcão, lembra disso? Ou não? Isso, eu lembro. Lembro. Isso, é o Silverhawks. Mas assim, na verdade, Thundercats, cara, quando apareceu, era... Porque ele tinha uma animação, né, estilo já anime, né? Ele jogava no chinelo, o He-Man, que era bem durão, aquela coisa toda, e Caverna do Dragão é mais duro ainda, né? O He-Man ainda trabalhava em cima de rotoscopia, ele tinha um guide de animação que era sempre o mesmo, mas ele funcionava mais, o Caverna é mais duro. Agora, Thundercats, quando apareceu, a abertura era um desbunde, né, bicho? Cara, era um negócio assim, muito louco. É a melhor abertura de desenho da história, eu acho, assim, de desenho de TV. É muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. Você sabe que vai ter o filme do Thundercats, né? Todo filmado, todo em 3D, na verdade. Não vai ser aquele com o Brad Pitt? Porra, aquele trailer era maneiraço, cara. Não, vai ser em... Mas então é o que ele não tá fazendo aí, o Avatar 2, porra. Você tá confundindo tudo. Não, porra. Vai ser todo aqui. Vai ser. Você assistiu Kong versus Godzilla? Não. Aliás, é o mesmo, o Kong, o novo. A ilha de. Não, Kong, o último. Não, existe a Ilha da Caveira e depois teve o Kong versus Godzilla. Isso, a Ilha da Caveira é maneiro. Né? É o mesmo diretor. É esse cara que vai fazer. Ele disse que ele vai fazer um negócio absolutamente fiel, porque ele é o maior fã de Thundercats da história. Então, e vai ser todo em CG, vai ser inteiro em CG. O que eu acho bom, pra gente não correr o risco de ter aquele filme dos gatos, aquele Cats. O Cats? Você imagina, né, cara? Você imagina o Vin Diesel com o rabo saindo dele, não dá, né? O Vin Diesel é o Pantro, né? Com certeza deveria ser, né? Pra mim era a minha escolha. Mas eu, na verdade, ia falar que o meu desenho preferido da época, eu não sei se vocês lembram disso, era Galaxy Rangers. Isso eu tava tentando lembrar. Porra, isso é fantástico. Só que o Galaxy Rangers já era uma coisa cabeça, né? Tinha uma temporada só. Tinha filosofia, então era tão denso o desenho que não conseguiu ir para frente. Não deu. Era muito louco, muito louco. Era o primeiro desenho que usou computação gráfica no meio. Não, esse é um que, se eu achasse box, eu comprava com certeza para poder assistir os episódios, porque ele também sofria desse negócio de passava hoje daqui a 2 semanas passava ele de novo, daqui a 2 semanas passava ele de novo, eu não aguentava. A gente via todos. Galaxy Ranger. Também merecia um filme, né, cara? Era uma coisa que... na verdade, esse tipo de coisa foi cultuado no Brasil. Eu vou te falar, quando eu fico vendo o próprio Caverna do Dragão, eu fico imaginando aquilo sendo filmado hoje, feito em live action, né? Seria muito louco, mas assim, só teve um apelo, acho que aqui. Tipo um Chaves. Também. Será que Você sabe que tem um quadrinho? Você sabe que tem um quadrinho, inclusive é um quadrinho não oficial, que conta o final. Então, essa história desse quadrinho, desse final, ele já foi falado de tudo quanto é jeito. Será que esse vale? Esse vale? Não é se esse vale. Os caras pegaram, acho que...
inventaram um final e fizeram pro quadrinho. É muito bem desenhado, bacana, muito legal. Então, vou falar um negócio para vocês aqui agora, cara. Acabei de descobrir que também tem uma caixinha com 8 discos de Galaxy Rangers no Vídeo Pérola, tá? Olha lá. Pronto, aí, tá vendo? Estamos precisando aí de um apoio, né? Precisamos ver para comentar no podcast. Pois é, essa é uma boa. Bom, chegamos ao fim, então, do bloco de que nós estamos vendo. Agora vamos passar para o bloco do que nós estamos ouvindo. E aí, para fazer o rodízio certo, acho que dessa vez vou eu primeiro, né? Manda bala. E essa semana, estava ouvindo, não escutei inteiro ainda, mas escutei algumas músicas, vários, o disco novo do Red Hot Chili Peppers. E eu estava muito curioso, porque a volta, né, do guitarrista. Eu fui no show deles, eu não lembro o nome do guitarrista anterior, o menino lá, o rapaz. Ele é bom, era um bom guitarrista, me deu até certa pena. Fez um bom disco, com alguns discos bons do Red Hot. Mas o Frusciante, cara, é como voltar para casa, né? O Frusciante na guitarra, você se sente assim, parece o universo voltando à forma original dele. É muito bom, cara. O disco é muito bom. O disco é aquilo, de novo, do Red Hot, que eles conseguem fazer todo o disco a mesma coisa e todo o disco é diferente. E só eles conseguem fazer, né? E é muito engraçado, assim, se você perguntar para o meu filho, isso para mim é uma coisa única deles. Se você perguntar para o meu filho qual é a banda preferida dele, ele vai falar Red Hot. E os caras são mais velhos que nós, né? Aliás, vai estar em boa forma, assim, no inferno, o Anthony Kiedis. Eu li a biografia do Kiedis, e a quantidade de droga que aquele sujeito usou para estar do jeito que está, ele não é exatamente uma boa propaganda antidrogas. Eu acho que, no mínimo, a pessoa pode chegar à conclusão contrária, de que faz bem. Porque o cara é engraçado como tem uma... É muito boa, a biografia dele é muito boa. É autobiografia, né? E ele conta muito que... É muito interessante você ver o padrão, né, do cara, de que ele usava droga, é uma loucura mesmo, desde 12 anos de idade. Começou a usar droga, e é droga de ir parar mesmo na rua, né? Brincadeira. E aí ele conseguia parar por períodos longos, assim. Aí ele parava, ele produzia, ele ficava mais criativo, ele ficava mais responsável, ele não faltava, ele ganhava grana. Aí ele fazia tudo, a vida dele entrava no eixo, cara. Aí ele gravava um disco e falava assim, puta, ficou do caralho esse disco. Comemorar? Dá um tequinho. Puta, passava 6 meses e iam buscar ele debaixo da ponte. Porque o cara entrava numa espiral e não conseguia sair. De qualquer forma, parece que está limpo faz um tempo já, né? Parece que está de boa. Quando você vai no show dele, eles têm muita energia, fica difícil de imaginar que esteja mal. E é um puta show, eles sabem fazer show como poucas pessoas. E gostaria muito que voltassem, sabe, cara? Iria de novo no show deles sem nenhuma... Esse disco tá digno mesmo de ir em show. Próximo. E aí quem? Agora? Não estava nem sabendo. Não estava sabendo desse play. Falando em droga, fazendo um off-topic aqui, o batera do Foo Fighters, saiu o resultado, eu perdi esse... Qual foi a causa morte? Foi droga mesmo? O que rolou aí, cara? Eu não fiquei sabendo, cara. Eu não vi mais nada. Não vi mais nada mesmo. Deram uma abafa nessa parada, né? Pelo menos eu não ouvi mais nada também. Eu não sei o que rolou. O que eu li na época é que, assim, ele já tinha um problema... Cardíaco, né? Cardíaco, crônico lá, que ele não sabia ou não tratou. E, assim, não era nada muito grave, mas foi se desenvolvendo à medida que ele foi vivendo a vida dele do jeito que ele vivia, inclusive com drogas. Sim. Nada que ele tenha... Na época eu lembro que eu li assim, não, ele não era um cara que saía por aí se entupindo de drogas, mas isso aos poucos foi agravando o estado dele até o momento que o organismo falou, deu. E aí, baterista, mas isso eu li na época. É o cara que mais
cara que mais se esfola, né, na banda. É o cara que fica todo torto. Coitado, esses dias eu vi não sei se vocês viram o Phil Collins na turnê de despedida aí. Porra, deu dó, cara. Porque o Phil Collins sempre foi um cara com muita energia, mega baterista, tava tocando sentado, com dificuldade mesmo, sentindo dor. Então é bem complicado. A gente costuma falar que aqui na banda nossa, a gente costuma falar que o baterista ele sofre do eterno mal do homem caracol. Que banda pobre, quando termina, o cara mete o bumbo nas costas e sai igual um caracol. Mas é foda mesmo, porque assim, o Woods, que é o baterista nosso aqui, cara, ele é um cara muito vigoroso e tal, ele faz musculação e tal, mas hoje ele já reclama muito de junta, de munheca, por causa de velocidade. E aí, assim, a gente gosta de tocar em bar, bem que tem tempo pra caramba que a gente não toca, né? A gente gosta de tocar em bar porque, assim, a gente toca 3, 4 horas seguidas. Aí, há mais ou menos um mês atrás, a gente chegou a fazer um show num bar, quando deu mais ou menos umas 2 horas que a gente tava tocando, e falou assim, bicho, não dá eu mais não. Eu tô morrendo aqui. Mas aí era um bar de amigo e tal, a gente foi lá para tocar de brincadeira e acabamos. Nós montamos um set para tocar 4 horas seguidas. Nossa. Porque assim, a gente sempre fez isso. Só que dessa vez ele morgou, aí a gente ainda falou assim, não, tá tranquilo, filho, a gente tem um tempão que a gente não toca e tal. Mas ele falou assim, não, já tem tempo já que eu não tô aguentando mais essa levada, não. Fogo. Bom, vou falar uma coisa aqui, vou fazer um adendo. Nós estamos com 8 minutos. Será que dá tempo para o próximo falar? Dá? Então vamos lá. Quem é? Vai você. Cara, eu tô escutando uma cantora de blues e folk irlandesa. Que eu escutei sem querer. Eu escuto muita playlist de blues, que é a minha paixão. E às vezes eu jogo umas playlists que eu nunca ouvi falar. E aí esbarrei com essa mulher que chama Cass Hawkins. E, cara, a voz da mulher é fantástica. Na verdade, eu escutei uma música dela, depois saí escutando uma cacetada. A música dela chama Pray, que não tem instrumento nenhum. É batida com o pé, dedo estalando e palma, que é uma oração mesmo, mas é uma oração totalmente invertida. É ela falando assim que você pode se ajoelhar e orar para Jesus, você pode fazer promessas e mais promessas, mas o seu lugar não é este aqui. E aí ela vai sempre falando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode se sacrificar o máximo que você puder, mas você não vai entrar no céu. Cara, e assim, é muito poderosa a música é muito gostosa de você ouvir e parece mesmo uma oração. E na hora que começa a entrar coro, batendo palma e tal, parece aquelas coisas de igreja negra do Deep South mesmo, uma coisa assim que você fala assim, porra, é uma oração poderosíssima. E esbarrei nela sem querer, eu nem sabia que ela era irlandesa. Eu olhei aqui agora para ver de que estado ela era. E aí tá aqui, na verdade, a mulher é da Irlanda do Norte, cara. Olha isso. E não tem sotaque nenhum. É mesmo? Nenhum. Eu não percebi sotaque diferente nenhum em nenhuma das músicas dela. Às vezes cantando não tem, né? Não, é verdade. Tem que mandar esses links aí pra gente e também disponibilizar, não sei. Pô, a mulher tem uma voz fantástica, cara. E as músicas dela são muito gostosas de ouvir. Tá, pra gente poder compartilhar disso, né? Falando em blues, vocês viram o Eric Clapton com Covid? Oh! Não, olha lá. Então, antivax que tá preocupado. Ela fica preocupado mesmo, fela da puta. Exatamente. O Eric Clapton é um caso complicado, porque assim, eu sempre fui muito fã do Eric Clapton. Muito. Eu também. Eu aprendi a gostar de blues com o Eric Clapton, com o disco acústico dele. E depois da Covid-19 eu abandonei horrivelmente. Arranhou a imagem, né? Toda vez que eu escuto no rádio, vem na cabeça, cara. É um negócio. A gente tinha que tentar dividir, né, a obra do artista, mas é complicado, entendeu? Nos tempos que a gente está vivendo. E eu também fiquei com esse gosto amargo, né? Você escuta, você lembra. Entendeu? Não, e o foda é que é o seguinte: eu li a biografia dele, que é autobiografia, mas na verdade é com ghostwriter. E
eu li a biografia dele, gostei muito, passei a respeitar mais o Eric Clapton na época, mas depois que ele tomou essa atitude, resolveu dizer tudo que ele resolveu dizer, negacionista e tal, eu comecei a pensar na biografia dele e nas coisas que ele coloca na biografia dele. Cara, ele já era assim, ele não ficou assim, não. Ele já era assim, ele sempre foi aquilo ali. Então, muitas pessoas, exatamente isso. Acho que todo mundo que a gente descobriu é isso. Só saiu a carapuça ali, né? A gente tirou a máscara e viu. Tipo Morrissey, né? Que é o outro, né? Outro maluco. Então, lamentável. É difícil lamentável. até de ir num show, cara. É complicado demais. Entendeu? A biografia do Eric Clapton é assim, ela é muito boa, mas hoje eu já não recomendo que ninguém leia, não. Larga essa porra pra lá. Mas até 3 anos atrás eu falava assim, leia. Quem quer conhecer o Eric Clapton, leia a biografia dele, que é realmente muito boa. Assim, é legal que na biografia dele ele não poupa detalhes sórdidos, nem assim as coisas ruins que ele fez. Ele fala, não, eu fiz isso mesmo, eu fiz dessa forma, eu traí fulano, eu quis fuder fulano, hoje eu me arrependo, mas foi assim mesmo que eu fiz. E aí, em alguns momentos, você vê que, na verdade, ele não se arrepende tanto assim, não. Que algumas coisas ele começa a justificar depois. Não, eu fiz isso porque a minha música ficou melhor depois, eu já achava que ela ia ficar melhor dessa forma e tal. E aí, depois que o cara toma essa atitude de resolver, não, eu sou negacionista mesmo, aí você revê tudo isso e fala assim, porra, tava lá, cara. Tava lá. Claro que era isso mesmo, desde o início. Aí fiquei puto, larguei pra lá. Bom, na hora que acabou aqui o nosso... Porque a gente tem que fazer essa ressalva de que esse podcast é tão amador que nem o Zoom original a gente tem. A gente usa de 40 em 40 minutos. Então, toda hora cai. Então, você que está vendo aqui, saiba que as condições são precárias e que a gente pode melhorar isso aqui. Vamos deixar aí o número do Pix, não? Não, é com o patrocínio da Videopérola, com certeza vamos melhorar em breve. Não, até porque eu já estou fazendo uma lista ali, já estou deixando uma grana lá, tá? Você não conhecia a Videopérola? Eu não conheço. Olha lá, é uma pérola, né? Nossa, Videopérola, cara, parece alguma coisa é do Santo André? Não, é de Minas, se eu não me engano, é de Minas. É de Minas? Cara, de Minas. Videopérola foi parece... assim, um dia procurando, eu sou órfão da Americanas, né? Assim, o meu passatempo era ir ao shopping, alguma coisa, eu enfiava lá no Americana e ficava lá. Eu conseguia comprar, às vezes, alguma coisa e tal, e ver o quanto realmente eu não gosto de música sertaneja, porque todas as sessões ali eram terríveis, né? Terríveis. E aí eu ficava sabendo que existiam essas coisas, tipo assim, do cancioneiro popular, quando a abelha é bom, como é? Não, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, né? Coisas desse tipo. E aí, você conhece isso? Se você não conhece, graças a Deus, faz seus Não, eu vou correr, não, eu vou acreditar em você. Não, e aí vai. Mas até brincadeiras à parte, eu acho que é dessa menina que morreu aí no acidente de avião ou algo parecido, tá? Então, só para deixar ressalva aqui, não lembro nem o nome, né? Mas vamos lá. E aí, um dia eu falei, cara, eu tenho que continuar comprando mídia física. E aí eu saí pesquisando na internet, apareceu esse site e acabei comprando. Já comprei 2, 3 vezes. Velho, eu vou te falar, eu sinto falta de CD, às vezes me dá vontade de comprar CD. Eu sinto muita falta de LP. Muita falta de LP. Sim, também tem uma cacetada. Assim, eu comprei uma vitrola e acabei comprando um monte de LP. Só que é o seguinte, então, eu tenho que trocar agulha. Então, eu não tenho uma vitrola. Meu pai tinha, não sei se o Jefferson lembra, mas meu pai lembro, e era um aparelho bom pra caramba, tinha umas caixonas maravilhosas, cara. Maravilhoso, era Polivox, se não me engano. Aí você já forçou minha barra pra caramba. Era Gradiente e Polivox as caixas. Lá em casa era um 3-in-1 da Sony, daquele bem marrento mesmo. Não, eu queria ter, hein? Pô, mas a mídia física de DVD, me enganaram até o DVD. Quando passaram para Blu-ray, eu falei, vai tomar no cu, eu não vou ficar cada 6 meses essa porra muda, e aí eu tenho que ficar... Aí acabou. Eu não tenho nem mais onde tocar uma merda dessa. Então, mas agora o Freak, ele teria que fazer a troca pelo 4K e depois pelo 8K. Então, realmente é infinito isso, né? Você entra às vezes... Olha mais um patrocinador aí. Você entra às vezes na Amazon, tem lá, né? Os importados lá, 4K e não sei o quê. Então, imagina você fazer uma videoteca
que eu já tenho em DVD. Aí alguma coisa eu já comprei em Blu-ray, tenho muita coisa em Blu-ray. Agora tem que trazer isso tudo para 4K, quer dizer, não dá, velho, é infinito. Não dá. Mas na verdade, assim, não existe essa necessidade, cara. Não, eu sei. Cara, eu sei. eu tenho aqui, sei lá, 2.000 DVDs aqui em casa, ali, a estante em volta da televisão é toda cheia de DVD. E assim, eu vou assistir uma vez na vida ou tá na morte aqueles filmes ali. A mídia DVD é suficiente para isso. Fica ali guardadinha nas caixinhas, na estante. Um dia eu vou lá, cato uma e assisto aquela uma. Por isso que eu olhei aqui a Caverna do Dragão e falei, vou comprar essa porra. Pô, é ótimo, porque você pega e assiste em 640 por 480. Tá lindo. E daí? Eu só vou assistir aquela vez, cara. Já aproveita e já compra uma TV de tubo também para assistir o DVD em alta resolução. Pô, aí eu já acho que não eu tenho aqui ainda, hein? Ainda tenho também. Uia. Mas assim, vamos lá, vamos falar, já que estamos falando de mídia física, eu passei essa última semana escutando no carro, que eu tenho ainda toca fita, né, eu tenho cassete no carro. Toca fita? Eu tenho meu Motorola, agora que é o rádio não sei o quê, como era o nome disso? Era o motorrádio. Eu tenho meu motorrádio de gaveta que eu tiro e levo no shopping com ele de lado. Com medo de alguém roubar ele do seu carro. Entendi. Saquei. Eu estava escutando o player do Midnight Oil, o Blue Sky Mine. Então eu fiquei escutando. Beleza. Tava lá, aí toda vez que a rádio dava uma, sabe? Deixa eu escutar. E aí uma hora eu tive que parar, a semana foi fazer um negócio, e eu fiquei escutando ele meio full mesmo, entendeu? E como é bom, cara, sabe que você volta no tempo e lembra daquela fase dos anos 80 e não sei o quê. Então, assim, Midnight Oil é uma das bandas também daquela fase dos skate, né? Andar de skate, aquele negócio todo, das festas, né? Então, me lembra bastante a minha juventude. Então, Midnight Oil é a minha Midnight Oil, além de tudo, é uma banda visionária, né, cara? Porque eles foram que primeiro começaram com a onda do ativismo ecológico. O cara, você sabe que o vocalista, até onde eu sei, ele era político na Austrália. Era político, senador, na Austrália, né? Isso, exatamente. E Midnight Oil, eu não sei se eles voltaram, cara. Eu tinha um CD mais novo deles, até devo ter aqui, mas mais novo deve ter 20 anos. Ele era a Greta do nosso tempo, né? Ele era, uma Greta careca. A Greta Thunberg. A Greta careca. Isso aí já dá até capa pro podcast. Coloca. A Greta careca. Greta careca, né? Mas eu gosto muito de Midnight Oil. É uma banda que tem meu respeito. Você sabe um play uma banda que toda vez que toca, tirando, assim, eu até estava fazendo, fiquei pensando, né? Sabe, você fica pensando no que você falou ou tal, estava dirigindo e pensando. Então, fazendo um disclaimer aqui, é assim, Ramones e R.E.M., toda vez que eu for uma coisa, ela vai fazer parte, né? Então, eu não vou nunca citar assim nada, porque eu vou estar sempre ouvindo Ramones e R.E.M., ponto, né? Mas eu estava ouvindo assim, e uma banda que toda vez que toca no rádio ou alguma coisa, eu lembro da faculdade, sou transportado, é Live. Toda vez que toca Live, não sei se, ela me lembra assim o tempo da faculdade, entendeu? Muito. A gente estudou junto na faculdade, entendeu? Então, os idos de 94 até 97, ele tocava muito, né? Sim. Então, a gente ia em festa, sabe? Era tipo uma trilha. Era Cranberries, era Live, próprio R.E.M., né? Ficava no fundo, assim, sabe? Em algum lugar você estava ouvindo Live de alguma maneira. E aí eu lembro da faculdade. Gosto principalmente do vocalista, né? Do Ed Kowalczyk, que é o vocalista. Ele tem, parece que, um projeto solo. Atualmente você encontra ele tocando solo. E do baterista. Tem uma levada muito boa o baterista dessa banda. Acho que ele tem uma diferenciação. Não sei aonde que está, se tá tocando alguma coisa, mas gosto muito de Live. Mas o Live terminou? O live terminou? Até onde eu sei, terminou. Agora, dizem que é por conta... Dizem que o vocalista é insuportável. Assim, mas não sei, isso eu estou falando de orelhada. Mas o trabalho dele eu gosto muito. Já ouvi ele cantando, gosto da voz dele, acho ele um cara... E gosto das composições também. Acho que eu tenho dois CDs aqui do Live. O primeiro e um outro que chama Secret Samadhi, que é bonito, um CD
preto, com um símbolo em preto também, mas em preto, sabe, com verniz. Então você tinha só você via só na cor bonito, um negócio bacana e tal. Gosto do preto sobre preto. Preto sobre preto, exatamente. Preto fosco com preto brilhante. Isso, exatamente. Então, gosto muito dessa banda. Beleza, senhores? E aí temos aí, vamos para o último bloco, que é o que está acontecendo, o que vocês separaram aí da semana, vamos ver se a gente está sintonizado. Cara, eu estava falando já sobre isso, então eu vou dar aqui meu pitaco para ser rápido, porque acho que talvez vai esbarrar, ou esbarra um pouco que já foi falado. Foi essa polêmica da Samantha Schmidt, Samantha alguma coisa. Para mim, ela é a Jéssica, do Vai Que Cola. Vai Que Cola. Conhecia ela também, já da época do Zorra, o não sei o que Play lá, que era o personagem dela. Eu achei que foi um comentário infeliz que ela fez, né? Eu entendi, não assisti, não estava vendo o programa, mas eu acompanhei depois. Acho um comentário infeliz e depois ela se redimiu. Então, já águas passadas. E o posicionamento que a menina lá, Juliette, conclama, eu acho válido. Né? A gente já conversou sobre isso, por exemplo, hoje, apesar de eu não acompanhar a carreira, não gosto da música, mas a Anitta me representa. Né? Então, quando eu chego a esse ponto da Anitta me representar, é porque o artista realmente tem que se posicionar. A gente acabou de falar sobre o Eric Clapton, se posicionou, bem ou mal. Você pode não gostar do posicionamento do cara, mas ele se posicionou. Isso a gente tem que respeitar. Né? Então, isso para mim foi uma polêmica que eu fiquei antenado. E também acompanhei a repercussão do Ciro é o que eu ia falar. Em relação ao Greg. Então, vai lá. Então, eu acho que isso é o que está rodeando aí hoje na nossa cabeça. Não, até porque nós temos um cirista aqui no nosso grupo, mas não vou falar quem é, tá? Não vou falar quem é, não. Mas deixa eu falar. Veja aqui, bem, eu sou um defensor do PND. Então, foi o que o Greg diferente. Mas eu também faço parte da gente boa. É gente que ele fala? Da turma boa. Turma boa. Eu também seria... Oi? Não, turma boa. Mas vamos lá, vamos terminar primeiro o primeiro tópico, porque eu acho que ele é menos sucinto do que você pensa. Eu acho que esse negócio traz duas coisas interessantes. Assim. A primeira coisa é os limites de quem que é o que não é artista. E isso é um problema sério atualmente. Eu entendo, eu acho que o que ela falou faz muito sentido, que ela falou que ela pediu desculpa, disse que veio meio com mágoa e tal. Isso. Mas eu faço ideia de que, para quem é realmente ator, atriz, artista, não, eu entendo. Deve ser difícil ver a invasão dos BBB. Mas só, cara, que isso é meio cíclico, inevitável dentro de uma coisa tão ampla como é a arte. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso. Porque nós estamos aqui, nenhum de nós três é jornalista, mas o mundo de hoje nos permite gravar um podcast dando pitaco, porque é isso que nós estamos fazendo, pitaco que muita gente pode olhar e falar, quem são esses três aí que nunca fizeram? Esses caras nem na fila do pão estavam. Exato. Não. E cá estamos nós, né? Então, e assim como nós, temos mais um monte de gente aí na mesma situação. Então, assim, hoje em dia eu acho que esse limite tem que ser... tem que aceitar, amplo. Cara, porque... tem que ser amplo. Esse limite é amplo. Exato, exatamente. Você tem quem te aceite. Se a pessoa... Não, veja bem, se ela entra no BBB, vamos pensar o seguinte, e ela não faz porra nenhuma, só fica para lá e para cá, e depois ela sai e também continua não fazendo nada, e ela vai ser eternamente um ex-BBB, aí eu até entendo esse rótulo, né? Mas será que o cara é artista? Mas se ele tem uma carreira prévia, ele entra lá para buscar projeção, e quando ele sai, ele aproveita aquela projeção, pronto, aquilo funcionou como um trampolim. Sim. Então eu entendo que o BBB ele pode afundar a tua carreira, ele pode levantar a tua carreira e manter a mesma merda que você já era. E outra coisa que é o seguinte, artista é artista.
Só que a história vai se encarregar de triar quem é um, quem é outro, quem tem persistência Exatamente. ou não. Cigano Igor que nos corrija. Né? O cara era, hoje é BBB, mas teve uma época que era a invasão dos modelos na coisa. É o da e aí, vez. cara, chegou ao ponto, quem lembra, né? Quem vai lembrar dele como um ator? Mas ele cara, vai falar um artista? Foi, vou falar que não. Tava lá, tava na novela. Você vê como são as coisas. Teve um buchicho aí também, que teve, acho que uma novela que vai rolar da Globo, eu não sei quem, mas também acho que BBB, ela ia entrar na novela e teve uma campanha de toda a comunidade de atores, porque ela não tinha lá o CRT, lá, um código lá que o cara tem que ter, uma classificação para poder atuar. E aí ela foi bloqueada. Então isso também tinha rolado, acho que a semana passada, mais ou menos, não sei se caiu no teu radar. Foi a Jade Picon lá. E Jade Picona, é isso aí, entendeu? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa onda. Então, ou seja, na verdade, quando a Juliette fala isso no final daquela semana, meio que os nervos desse assunto estavam à flor da pele. Sim. Né? Então, acho que a coisa foi sensível ali, entendeu? Era um assunto meio que recorrente, entendeu? Na categoria ator versus BBB, né? Cara, assim, com relação a se é artista, se não é, se faz arte, se não... Cara, assim, cada um faça o que tem que ser feito, que acha que tem que fazer, e se quer chamar aquilo de arte, de política ou de, sei lá, mecânica, que chame. Cara, quem sou eu para criticar quem for? Mesmo, eu acho que assim, até essa menina aí, que eu não sei nem quem é essa picona aí, porque eu não assisto de BBB, eu não sei do que se trata, embora eu veja os buchichos. Se fosse alguns anos atrás no Zap, você conheceria, né? A Picona, é possível. Porque Deus ela que circulava aparecia. muito, circulava muito. Isso, circulava muito. Você clicava, ela abria na sua frente. É uma merda. Então, mas, cara, não deixa de ser um tipo de arte. Bicho, hoje, eu não sei se a gente comentou isso no piloto que não foi. No episódio... eu não lembro de ter falado nisso. Cara, eu gosto muito do trabalho eu acho que eu falei sim, do trabalho do Hermano Viana, em que ele fala de onde surgiu o funk. Sim. Cara, o funk surgiu a favela não tem estado ali dentro, não tem escola, não tem nada, não tem cultura. Então ela se virou e fez sozinha. Bicho, isso acontece com todo mundo. Eu não acho espaço aqui, eu vou fazer minha arte de outra forma. Exato. E vai de você se falar que o que eu tô fazendo não é arte. Quem tem que achar que é arte sou eu e as pessoas que estão gostando. Eu acho que o limite da arte está na cabeça de quem acha que não é aquilo ou aquele outro não é arte. Aí é que está a limitação. A limitação não está no que eu acho que é arte. Concordo. A limitação está em quem acha que não é. Eu concordo com você. Sim. E aí vem a segunda... Não que eu goste mas aí vem o segundo corte do assunto, que é o seguinte... em sendo ou não sendo arte, mas para mim eu acho corajoso da parte dela, e acho que está faltando essa coragem em muito artista, falar assim, ok, eu estou sendo aceita, sou ex-BBB, eu tenho aqui uma penetração em X, Y no mercado, mas eu vou me posicionar, mesmo que isso me custe antipatia, porque o país tem que estar... Olha, em tempos normais, eu não acho que ator e atriz, a artista precisa se posicionar, mas nós estamos num momento muito particular. A não ser a Regina Duarte, que tinha medo, né? Exatamente, mas mesmo assim se posicionou, né? Porque ela não podia aguentar o pum do palhaço. Não, mas isso eu digo lá atrás, quando ela tinha medo. Ela tinha medo porque ela era serra. Era serra isso? Acho que era, não sei. Mas a gente tem isso desde a campanha do Lula, quando a Cláudia Raia também foi, sabe, todo mundo ficou contra porque ela era Collor, né? Você lembra disso, né? Lá atrás. Verdade, então, sempre teve. Eu acho que isso aí é válido, o posicionamento é válido. Eu acho que o artista, dentro de condições normais de temperatura e pressão, ele pode omitir, sabe? Porque a influência é uma coisa complicada, né? Porque quando você dá voucher para alguém, como, por exemplo, a Cláudia Raia para o Collor, nem lembro se ela se posicionou tão assim ou não, mas enfim. Foi. Quando você pega e se posiciona, você pega um pouco do problema que se esse cara vier a te decepcionar... Não, você. Isso, você se associa ao cara. Só que no momento que nós estamos aqui,
não é se posicionar em quem você vai votar, mas principalmente posicionar em quem você não vai. Exato. Entendeu? E posicionar, e se que você quer continuar votando, né? Exato. Você fala assim, então a democracia é importante, então eu não voto... A gente tem que dar nome ao boi, até a gente aqui. Democracia é importante, não interessa assim, em quem que você vai votar. Né? E aí a gente pode até entrar no meu destaque da semana aqui do que está acontecendo, que é justamente o negócio o react do Greg News. Eu achei uma cagada do Ciro. Do Ciro, sim. Ficar fazendo esse react, ainda mais da maneira que ele fez. Porque ele... Provocativo. O cara ficava e falava assim, eu achava muito engraçado vendo o vídeo dele, que ele falava assim, ó, com todo respeito, você é isso, olha aqui, não sei o que lá, que a cara do Ciro. Caralho, com todo respeito é mais baixo. Você, se é com todo respeito, fala mais baixo um pouquinho. Se é com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, porque tem hora que ele parava e voltava assim, quase que deixa eu acalmar para não chamar de filho da puta. Então, assim, você sabe que eu não vi... Filho da puta, quer dizer, Gregório. Eu não vi o react do Ciro, eu vi o react do Ciro pelo olho do Maurício Ricardo. Eu vi os dois. Hoje de manhã, ele fez o react do react, né? O react do react. Eu não vi nem o negócio do Gregório, não vi o react do Ciro, não vi nem esse nem lá. Eu sei do que está acontecendo e tal, porque assim, cara, o Ciro ele tem essa coisa de extrapolar muito, o temperamento dele é muito complicado. Mas aí, analisando por um outro ângulo, vamos voltar em 2018 ou 2017 para 2018. Em 2017, eu imaginava, se alguém me perguntasse, se você acha que um Bolsonaro da vida tem capacidade, não é de governar, é de ser um candidato, e sendo candidato ter alguma votação relevante, não é nem ganhar a eleição. Cara, eu dizia categoricamente, isso é impossível um negócio desse acontecer. Só que ele entrou em embates que acabou e surfou na onda do antipetismo mais do que ninguém. E surfou na onda da facada também, né? Com certeza. Aquilo mudou a se é fake, se não é, não sei, não estou discutindo isso. Vocês acreditam que eu estava, no dia da facada, eu estava em Juiz de Fora. Não fui eu. Tá? Não fui eu. Você só passou a faca pro Adélio, né? Isso não foi você. Entendi. Eu estava lá. Precisamos averiguar isso com mais profundidade. Precisamos ver. Pode nem fazer piada com isso, que isso dá processo, viu? Porque... Não, isso aí é complicado. Você vai dar cana esse troço aí. Não, isso aqui não é fazer piada, não. Mas eu estava em Juiz de Fora, passando por lá. Eu estava indo em direção à festa da minha família. De tiro. Você tinha antes estado num stand de tiro no Sul, ou não? Não. Nunca tive no stand de tiro na minha vida. Então... Eu nego. Mas você sabe que na hora que aconteceu a facada, que eu estava ouvindo, a gente estava indo numa festa da minha família, que se reúne uma vez sim, uma vez não na vida, porque é muito grande. E aí eu estava indo para Ponte Nova, que é a cidade que eu nasci, para ver a família toda. E a gente ouviu no rádio, Bolsonaro acaba de levar uma facada, mas você pode perguntar para o meu irmão. Eu virei para ele e falei, se ele não morrer, ele ganhou a eleição. Ganhou. Exatamente. Mas eu fiz o mesmo comentário. Assim que eu recebi a informação, eu falei, e foi quase que em tempo real, que eu entrei, acho que estava no UOL, alguma coisa, e eu falei, cara, o bicho ganhou a eleição. Mas, exatamente. Se das duas, cara, morre ou ganha, né? Não tinha como. Exatamente. Eu não vou ficar Mas aí, voltando ao que eu estava falando, o comentário que eu ia fazer não assisti nem o do Greg, nem o do... Não assisti nenhum deles. Mas, assim, existe um movimento de discussão em cima do assunto, que ainda vai durar 2, 3 dias ainda, que isso gera um volume de menções ao Ciro que só é ruim para aquela galera que é fã do Greg e é lulista. Para a galera que é cirista, eles vão continuar adorando e dizendo que o Ciro estava certo, não sei o quê. Só que esse burburinho leva a discussão para gente que não está apoiando nenhum nem o outro. Sim. E aí, nesse quesito, o Ciro acaba ganhando. Então, foi essa onda, mas é exatamente isso que ele quis surfar. Ele quis surfar essa onda. Porque se fosse esperar o Greg aparecer no programa, que ele pediu...
a onda descia a crista. Exatamente. Então ele quis continuar surfando com a onda ainda em cima. Exatamente. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, existe um cálculo atrás disso aí. Ele não fez isso aí só por, vou fazer porque é o React. Tá tudo. Como é que é o nome do cara lá, do publicitário? Eu esqueci o nome dele. Fugiu. João Santana. Que era do Lula. Do João Santana. Tem um João Santana por trás dessa parada. Fala, não, vai lá. O Capetinho fica ali do lado dele. Vai lá, faz sim. Dá aqueles gritos. Fala que é com respeito. Bate mais assopra, né? Bate mais cara, assopra. eu vou dizer que eu não sei se eu tenho tanta certeza quanto você, mas nos leva a outra discussão, né? Que é a discussão original dessa coisa, que é, eu tenho a minha posição a respeito. É assim, vale o voto útil ou não? Eu vou te falar, do ponto de vista programático, o Ciro me interessa mais que o Lula. Sim. Eu tenho vários problemas com o Lula, tenho vários senões na passagem do Lula. Eu não gostaria de estar votando de novo, nem no Lula, nem no Fernando Henrique, nem ninguém do passado. Eu gostaria de estar colocando alguém novo lá na parada. Então, dentro desse ponto, preferiria o Ciro. Só que eu concordo com o argumento do Gregório, que é o seguinte, está cada vez mais claro que ele vai tentar dar algum tapetão aí. Não sabemos que tipo de tapetão. E fica muito mais difícil ele dar este tapetão, o Bolsonaro, né, no caso, dar esse tapetão, dar esse golpe, fazer alguma coisa no primeiro turno. Porque no primeiro turno ele tem que anular a votação de todo mundo, ele tem que anular a votação de presidente, de governador, de deputado, de senador, ele tem que anular uma eleição geral. É muito difícil. Uma eleição total, isso. No segundo turno, anula só a dele. Exato. Entendeu? Concordo. Então, assim, neste ponto, eu acho que é assim, ó. Faça campanha para quem quiser, é a minha opinião. Você, cada um, faça campanha para quem quiser. Mas quando chegar lá na hora, no dia, por favor, se tiver chance de liquidar essa fatura no primeiro turno, velho, sabe, chegar lá e falar, vou votar Dória, pra quê, mano? Sério, assim, sério, você tá querendo provar um ponto mesmo? Vou votar na Simone Tebet, tá, que hoje você viu, que você acabou de mandar pra gente aqui, né? Exato. Simone Tebet acabou de ser escolhida para perder a eleição. Então, acho... Mas o que vale, como diria o Barão de Combertão, o importante é participar, né? Então Exatamente. É isso aí. Exatamente. Mas você sabe que eu até tinha achado interessante ela ser a vice do Ciro? Eu tinha achado interessante isso. De quem? A Simone Tebet. Simone Tebet. Tá. Isso. Porque, por exemplo, ele não divulgou quem é o vice dele, né? Até agora. Não. Até agora não. Então. O Datena não vai ser. Não. E nem o Cabo Daciolo, né? Nem o Cabo Daciolo. Porque ainda está, acho que no Monte. O Cabo Daciolo deve ter voltado para o Monte. Entendeu? Provavelmente. Que cara é fantástico. Cara, a melhor cena da eleição de 2018 é o Cabo Daciolo perguntando pro Ciro no debate. Perfeito. Esse debate foi o melhor debate. Foi, acho que o segundo ou o terceiro. E a cara do Ciro e o comentário do Ciro no final. Porque democracia é linda, mas tem seus custos. Exatamente. Fantástico, velho. Sensacional. Velho. Esse debate foi o debate que o Bolsonaro foi e estava bêbado, chapado, drogado. Deram alguma coisa para ele que ele ficou sentado meio torto assim e não falava muita coisa. Ficou quieto, parado, assim, com o olho Ainda bem que ele não seguiu o exemplo do filho, né, do Flávio, porque senão o negócio teria ficado mais fedido. O debate teria fedido mais. Entendeu? Mas você lembra desse debate? Que ele achava na Bandeirantes. Ele ficou parado assim, cara. O Bolsonaro não se mexia direito, sabe? Você via que o cara estava meio dopado, assim. Não estava normal. Ele não estava normal. E o Cabo Daciolo, né? Que fez essa pérola aí, proferiu essa pérola. Bom, seu destaque, Jefferson. Eu vou ficar com um destaque que eu não vi, que é o mesmo seu, que é a discussão do Gregório com o Ciro. Eu pensei que era o eclipse. Você quer o eclipse? Que você também não vi o eclipse. Cara, eu saí da cama para ver esse troço. Eu vi também, eu vi. Cara, é tão raro. Eu costumo dizer uma coisa, viu? Que fenômenos astronômicos, né, e fenômenos meteorológicos, eles têm raiva da América do Sul, porque eles resolvem você pode ver, todo eclipse solar é só no hemisfério norte. Que absurdo é isso? Aqui é sempre meio, aqui é meio eclipse.
que acontece é uma sina. Não tem uma chuva de meteoro que não aconteça em dia nublado. Todas as vezes tá uma chuva de meteoro linda. Aí você vê todo lugar assim, os caras do Jornal Nacional, aquela porrada E aqui, nuvens. Sabe? A gente é o Charlie Brown da geopolítica. Teve uma chuva aí de artefatos bélicos, né? No interior aí. Não sei se você acompanhou. Não. Teve um treinamento, acho que foi no Distrito Federal, inclusive, ou no Mato Grosso, alguma coisa. Era um treinamento do Exército que soltaram lá uma bomba e caiu numa plantação. Você não viu isso aí? Não vi, não. Então também não viu, olha lá. Viu, Jefferson? Não vi, porque estava nublado. Tem coisa que a gente não está vendo. Estava nublado. Aqui estava nublado também, eu não cheguei a ver isso aí também, não. Mas a gente vai ter que resgatar, Rodrigo, um slogan, né, de 2016 e não vai ter golpe, né? A gente vai ter que resgatar isso, né? Eu espero. Eu espero que não tenha, mas eu não tenho. Cara, olha só, eu prefiro não, cara. Esse negócio de não vai ter golpe, de ele não. Para deu errado, né? Isso tudo dá errado, cara. Deu errado. Dá errado. Deu errado. Bom, meus camaradas, é o seguinte, nós estamos no fim do último bloco, nós não temos carta para ler ainda, mas a esperança é que no futuro tenhamos. Então, sim, você que está vendo aí, como eu disse, da minha mãe e minha namorada, vocês estejam vendo, mandem cartas, e-mails para a gente. Vocês vão ter que adivinhar qual é o e-mail, porque eu não vou divulgar. Não, eu quero receber uma carta, uma coisa assim, realmente, se a gente receber uma carta, isso mostra... da pessoa aí, isso mostra que o nosso público é old school, entendeu? Não, e outra coisa, você vê o seguinte, que eu estou pedindo para eles mandarem e-mail, mas nós nem e-mail temos. Então, a pessoa vai ter que pegar... Então, e eu quero saber como é que o cara vai descobrir o nosso endereço para mandar uma carta ainda. Então, você vê que... Cara, é fácil, você entra, vê você descobre quem que entregou 30 fascículos da Espada Selvagem de Conan em algum lugar do mundo, e é o Jefferson. Por aí, cara. É o único que tem. Não sou o único que tem, não. Tem um cara do site stephenking.com.br, ele tem também. Tem também? Tem também. Eu sei que está faltando para terminar ali a mina, ó, que começou ali, ó, deve ter um Conan com um machado, tem um Conan com machado aqui, o começo também não tem. Mas deu para lembra que ele tá comendo no episódio que nós vamos citar durante muitos anos ainda, o episódio que não foi para o ar, ele comenta que ficou faltando 24 episódios, 24 fascículos, 18 no começo. Olha lá, eu tô de olho na Panini. Se a Panini me moscar esses 18, Panini vai sair de graça para mim. Panini, entrega para o Jefferson e Panini, patrocina nós. Patrocina nós. Bom, se patrocinar nós nós somos barato. Assim, aproveita que nós estamos em promoção. Depois o troço vai ficar caro, vocês vão querer participar, já não aí é tarde. Aí a gente já está no período da Marvel já. Aí passou o momento é agora. Não é não? Vocês não concordam? O momento de patrocinar agora. Me fala uma coisa, eu não vi. Eu sou que nem o Silvio Santos, eu não vi, mas talvez uma das minhas filhas viu, e eu quero saber o seguinte, você assistiu o trailer da Mulher Hulk? Assisti, estávamos comentando aqui. Eu estava comentando que o nerd está muito chato, né? Porque hoje em dia a gente nem parece que a gente cresceu assistindo o Homem-Aranha do Nicholas Hammond, aquela desgraça. Porque vê um negócio lá, um pouquinho... o CG está não sei o quê. Eu falei, o CG está melhor do que qualquer personagem digital feminino com proporções razoavelmente parecidas com o de um ser humano. Então, porque eu vi que a internet parou por causa disso, né? Começaram a resmungar da computação, foi isso, né? Cara, essa computação para uma série de TV, absolutamente aceitável. Absolutamente aceitável, sabe? Só que eu estava comentando com o Jefferson, a gente que desenha, sabe que desenhar mulher é mais difícil do que desenhar homem. Porque a figura masculina, ele aceita distorções maiores sem que você ache estranho. Não me pergunta por que isso. A gente vê o Hulk, ele é todo sem proporção e ele não parece estranho. Mas a mulher Hulk nos salta os olhos, assim, fica alguma coisa estranha.
As proporções femininas são difíceis de você mexer muito com elas sem que o resultado fique estranho, entendeu? Mas não era só pegar como modelo aquela menina lá que era do Pânico lá, Juju, alguma coisa? Era só usar ela pintada de verde. Não, ela é Entendeu? alguns. Eu vi o trailer, ela é um pouco bem menos forte do que essa mina, do que a mina do Belo. Ela é bem menos essa forte. É outra. Essa é a Graciane, essa é outra. Estou falando da Juju, Juju não sei o que era do Pânico. Salimene. Isso, saliente. Era só pintar de verde, bicho. Aí, era um dos jeitos, né, cara? Achar uma Lu Ferrinho. A Lu Ferrina. Feminina, e aí daria certo. Mas, para uma personagem CG, eu achei muito aceitável. Inclusive, dever de casa pro Rodrigo é assistir o Orphan Black, tá, meu querido? Vou começar a ver, então, porque eu não conhecia Maslany, a porque, atriz. Cara, é um seriado fantástico, é curtinho, tem começo, meio e fim, acaba mesmo. A história é muito boa e a mulher é fantástica, velho. É fantástica. Ela faz 5, como eu te falei, faz 5 personagens, 6 personagens, um personagem fingindo que é o outro, e você olha e fala assim, cara, a mulher é demais. Assista que é muito bom. Meus camaradas, como eu não vou querer abrir um novo Zoom aqui, não, é isso aí. Acabando, 1 minuto. É isso aí. Valeu, até a semana que vem. Um beijo para todo mundo, aguardo as cartas. Isso, aguardo as cartas e descubro nossos e-mails aí, ou deixem comentários aonde quer que isso esteja publicado. E vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Beijo até mais, torcida. gente. Falou. Abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.